Brasil todo, né? Bom, que mais nós temos de notícias, Isa? Eu acho que já dá para ir para a notícia principal, que infelizmente, se aqui no Tição a gente fosse falar sobre as mortes noticiar toda semana sobre mais uma morte de algum negro causado pela polícia, a gente resumiu o programa a isso, né? Porque principalmente agora, após o golpe, que o número de mortes pela polícia só aumentou, o programa se resumiria a isso. Mas, infelizmente, não tem como a gente deixar de destacar as mortes que estão acontecendo no Rio de Janeiro. E nessa última semana, em 80 horas, a polícia matou pelo menos 6 jovens. Que eles falam que é essa história de troca de tiros com bandidos, mas quando você vai ver as vítimas, estão longe de ser bandidos, não que fosse justificado se fosse bandido, até onde a gente sabe, não existe pena de morte no Brasil, né? E mesmo que existisse, teria que ter todo um processo, mas isso não acontece, né? A polícia está chegando nas comunidades e simplesmente atirando por todo lado e matando a população. Então, teve a morte do Gabriel Pereira, de 18 anos, o Lucas Costa, de 21, Tiago Freitas, também de 21 anos, o Diogo Brito, de 16 anos, Henrico Júnior, de 19 anos, e a Margarete Teixeira, de 17 anos, que ela foi alvejada nas costas por 10 tiros, enquanto ela tentava proteger o filho dela de 10 meses. Então, não tem como não destacar essas mortes, não denunciar o que a polícia do Witzel está fazendo no Rio de Janeiro. O que eles consideram o que o PM, o coronel Mauro Frilis, ele disse que não existe fracassos nas operações. Então, é isso, né? É isso que eles consideram como sucesso. Entrar na favela, matar inocentes, matar jovens, que incluindo cada um tem sua história, e um dos jovens, inclusive mês que vem ele estaria viajando para Portugal para jogar num time lá em Portugal. Ele era um jogador de futebol e ele foi assassinado também. Eles estão nesse esquema eles falam que é bala perdida, né? Mas é muito engraçado, 10 balas perdidas, encontrar a costa de uma moça de 17 anos, é muito suspeito, né? Ou quando não é isso, eles falam que é troca de tiros. Mas esse moço que ia para Portugal jogar futebol, dentro da mochila dele tinha a chuteira que ele estava indo treinar e R$ 80 que o avô dele falou que sumiu da bolsa dele, essas coisas. E aí, mataram e levaram o dinheiro do rapaz? Levam, e também eles tentam ou plantar droga para falar que é criminoso. Mas assim, eles não estão tendo nem esse trabalho de forjar alguma coisa, nem nada. Eles estão simplesmente matando a comunidade, os moradores da comunidade, entrando lá, atirando para todo lado. E desde o ano passado, o número de mortes pela polícia aumentou em 15%, o que prova um acentuamento desses casos agora vivendo sob o golpe. Mas, mesmo assim, já ano passado o número é alarmante, né? Ano passado era, nos primeiros 6 meses, o número de 769 pessoas mortas pela polícia. Os primeiros 6 meses. Exato. E agora, fechando esse semestre, foi o número de 881 pessoas mortas pela polícia. Assim, é um número assustador. São quase 1.000 pessoas em meio ano mortas pela polícia. Quem que são esses criminosos? Perigosíssimos, sendo que o número de militares mortos ano passado foram 7, no mesmo período, que foi os 769 mortos pela polícia. Então, assim, se sempre acontece essas trocas de tiros violentas que eles falam, 7 policiais mortos seria um número muito baixo, né? Já que é sempre troca de tiro. É uma guerra, né? Exato, se eles estão falando que é uma guerra, que são os traficantes que estão promovendo essa violência, que é culpa dos traficantes, que é culpa das guerras,
Da onde, então? Por que que só um lado está morrendo, né? Nessa guerra que na verdade é uma guerra declarada contra o povo, que eles não consideram nenhum fracasso, mesmo que tenha morte de inocentes, porque já que fosse uma guerra, já que eles estão numa operação acabando com a criminalidade, acabando com o tráfico de droga, se tivesse apenas um inocente que tivesse sido morto nessa situação, já seria um fracasso total dessa operação. Mas eles não consideram, né, que matar 881 pessoas em 6 meses não seja um fracasso. Pelo contrário, é a vitória do plano deles, do projeto deles de matar a população. Exato. Eu não sei se a produção tem fácil, até o meme que estava de chamada do nosso programa, que ele tem a imagem dos meninos que foram mortos pela polícia, né? Não sei se está fácil para colocar aí, até para a gente ter uma ideia da tonalidade de pele do pessoal que é morto pela polícia. A operação toda, né? Esses 6 que apareceram mortos aí, se a gente for pegar o detalhe da operação policial, fica parecendo que cada um foi um incidente, cada um foi um acidente, tal como é apresentado pela imprensa golpista burguesa. Mas, finalmente, vocês vão notar que esses casos não são isolados, outros casos também surgiram aí. Esses 6 inocentes mortos aí, na verdade, está aí ó, a chamada. Vocês vejam que é tudo negro, né? Não tem nem para onde correr. Tal como foi comprovado no caso da moça, que está ali à direita, de quem está vendo o vídeo, o resto também foi tudo executado pela polícia sem menor resistência. Essa moça mesmo levou 10 tiros nas costas, protegendo o filho. Bom, e foi toda uma operação bem concatenada da polícia. A polícia está numa operação sistemática nas periferias e favelas do Brasil, mas no Rio de Janeiro em especial, porque é uma espécie de tubo de ensaio para o resto do país inteiro. Está numa operação aberta, né? Está com cheque em branco, está com carta branca, para atuar aí contra a população, atirando do jeito que ela bem entender, como essa questão que a Isadora colocou. O secretário de Segurança, as autoridades aí já nem tem mais vergonha na cara, já falam que a operação foi bem sucedida e que, em último caso também, o objetivo deles é esse mesmo, tal como está sendo denunciado aqui no Tição. A gente cita o caso, né, porque dentro da própria esquerda, e aí eu faço um convite também aos companheiros que estão assistindo, na última análise política da semana, o companheiro Rui Costa Pimenta fez uma colocação, aliás, várias colocações a respeito do que está acontecendo no Rio de Janeiro e a respeito da própria Polícia Militar e o nosso programa, ou o programa que deve ser de luta, de mobilização da população. Mas como vocês estão vendo, a polícia está totalmente descontrolada, né? Os números aumentam, esses números que a Isadora colocou são os números oficiais. Ninguém sabe quais são os números reais, porque os números oficiais é uma junção de informação da própria polícia com informações dos hospitais. Muitas vezes os policiais matam alguém e levam para o hospital como auxílio, como socorro, mas foi a polícia mesmo que matou. E eles entregam lá como se fosse vítima da violência urbana, enfim. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas aí estão sendo executadas pela polícia militar no Brasil, especialmente após o golpe de Estado. Bom, qual que é a discussão de hoje que a gente estava querendo colocar, que a gente está querendo colocar aqui no Tição, né? Fica que a esquerda, no geral, ela, diante desses acontecimentos aqui, ela apresenta uma saída totalmente adaptada ao regime, adaptada às instituições do golpe, às instituições burguesas. Então, eles não conseguem sair do esquema de denunciar os policiais, de prender os envolvidos, de aprofundar as investigações, como foi visto no caso da Marielle, do Amarildo, que até hoje também não virou nada isso daí. Já falaram em desmilitarização da PM, cursos de direitos humanos para policial militar, e tudo isso daí ninguém toca no fundo do problema, que é o quê? A mobilização para a organização da população em torno da expulsão, né, da PM, das UPPs, no caso do Rio de Janeiro, mas da repressão das comunidades operárias, dos bairros, das favelas. Quer dizer, apresentar um programa de luta, de organização do povo
em torno dos seus interesses e não um programa que você vai lá bater na porta do Ministério Público, que é comandado por um ex-sargento da Polícia Militar, para que esse Ministério Público faça a investigação dos crimes cometidos pela Polícia Militar. É meio de louco, né? Não, inclusive foi noticiado essa semana também que 1.500 crianças escreveram uma carta que foi entregue ao Ministério Público, ou se não me engano, e pedindo, por favor, para pararem de atirarem, matarem as pessoas da comunidade, de atirar e tal. E aí as cartas têm esses pedidos mesmo de pararem de matar as pessoas na favela, de parar de atirar e tal. E aí o Witzel, ele falou assim que essas cartas foram pedidas a comando dos traficantes. Ironizou a situação. E aí a população entregou essas cartas no pedido de que as operações não fossem feitas, pelo menos, no horário escolar. Então, assim, a população, olha só, eles desesperados, sem saber o que fazer, sem uma política que oriente, né, eles, que não é para ter operações, não é para a polícia estar entrando na comunidade. Porque eu acho que o sentido do nosso programa hoje, o debate, é que a gente não quer ficar focando só nas notícias de mortes, porque a gente precisa apresentar uma proposta de luta para essa população. E até você o Juliano estava comentando da análise política do Rui, e o Rui, inclusive, falou que um jeito de reagir ao que está acontecendo e passar por cima dessa política de resistência pacífica, que não faz nada e tal, é a população se mobilizar contra isso. Porque só a mobilização vai passar por cima dessa política da esquerda, que é contra o armamento da população, que é contra o armamento da classe trabalhadora, que fica nisso de humanizar a PM e tal. Não, a gente quer o fim da dissolução da polícia e quer que a população se organize contra esses ataques e vá para cima. E isso não está nem distante de acontecer. A gente já tem visto na última semana, e a gente vai trazer aqui para vocês também, principalmente os estudantes, eles estão expulsando a polícia militar da universidade. Os outros estudantes expulsaram um interventor, que foi um cara lá escolhido pelo ministro da Educação. Ele não tinha sido eleito e os estudantes não deixaram ele entrar na escola. Então a gente viu também na Paulista a população que falou para a GCM soltar o trabalhador, tacar as coisas em cima. Então você vê que tem uma reação, sim, a população, porque, enfim, ninguém vai aguentar todos os ataques. Agora os trabalhadores vão ter direito a uma folga por mês só. Não vão ser obrigados a trabalhar de domingo e de fim de semana sem receber horas extras. Hora extra. Então, a população, ela está reagindo. A gente vê que tem essa reação. E é a única maneira. Porque você viu as crianças, 1.500 cartas de crianças pedindo, por favor, parem de atirar na população, parem de atirar na gente. E o que o Witzel fez? Ele tirou sarro, falou que foi os traficantes que organizaram isso. Então não vai ser com pedido para a ONU que tenha dó dos moradores, nós somos uns coitadinhos, eles precisam parar de atirar na gente, que vai ter que o Witzel, o Bolsonaro vai falar, não, precisamos realmente parar de matar a população. Não vai ser assim. Vai ser com a organização e com a reação da população para cima disso. Não deixar a PM entrar nas favelas. Eles estão entrando, como a gente tem visto, para matar a população. Qual que é o que está de errado a população falar, não, nós não vamos deixar eles entrar aqui? Porque eles não são policiais, eles não estão ali para fazer uma segurança da população, evitar um assalto ou tal. Eles estão ali para matar as pessoas. Exato. Bom, produção, eu separei umas imagens que eu botei te enviei por Skype, até para provar que existe aí, tá vendo? Companheiros estão assistindo, existe uma série de... O que falta é a organização, mas a disposição da população em lutar contra a repressão policial, se organizar para expulsar os militares, as tropas de repressão dentro das comunidades, existe essa disposição, e só a esquerda classe média, a esquerda pequena burguesa que não enxerga isso daí, mas eu estava vendo, inclusive pesquisando sobre o programa de hoje,
Teve em 2015, salvo engano, 2016, tiveram várias manifestações no complexo do Alemão, exigindo aí a expulsão das UPPs e das polícias. Eles, inclusive, foram bem-sucedidos, mesmo que momentaneamente, por um dia ou dois, foram bem-sucedidos em deixar a polícia na miúda. Na verdade, se você quer ver a redução da ação da polícia na comunidade, se você quer ver a redução da letalidade policial, do genocídio do povo negro, é só a manifestação que promove isso daí, inclusive a organização do povo que promove isso daí. À medida que tem uma organização, uma manifestação, por exemplo, no Alemão, no dia seguinte não morria ninguém no Complexo do Alemão, no outro dia também não. Aí depois a polícia de novo retomando a ação dela contra os moradores, contra os trabalhadores das periferias aí e favelas do Rio, mas essa disposição de luta, de colocar a PM para correr, de expulsar aí as forças de repressão das favelas e periferias no Brasil, existe, a população está de saco cheio, inclusive, disso daí, até porque a gente que está perdendo uma série de direitos todo dia, é um ataque vindo do Congresso Nacional, um ataque vindo do Poder Executivo, é um deboche vindo do governo estadual, um deboche vindo da direita, do secretário de Segurança, você perde a CLT, perde a Previdência, perde tudo. E para completar aí, fechar a tampa do caixão, você tem os seus familiares aí, ou senão você mesmo alvejado por tiros da Polícia Oficial do Estado. Então,